Meu bom dia a todos vocês, meus amados, meus queridos irmãos. Que a graça de Cristo Jesus esteja com você, esteja comigo, esteja com todos nós. Seja você muito bem-vindo nesta manhã na nossa sala de estudo, na nossa sala da esperança. Aqui nós estudamos a palavra de Deus, tá? É com alegria que eu recebo a vocês neste momento para o nosso estudo, hoje, quarta-feira. Nós vamos estudar um pouquinho mais a palavra de Deus, o juiz executivo. Tá? Muito bem, nós já falamos sobre o juiz investigativo, o juiz pré-advento. Ontem nós falamos sobre o juiz comprovatório ou o juiz milenar. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o juiz executivo, o juiz de execução. Tá? Quando que vai acontecer e o que acontecerá, ok? Para isso eu quero convidar vocês, nós vamos falar com o nosso Deus pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo, a fim de que nós possamos entender de forma esclarecida esta lição que é muito importante. Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, neste momento nós vamos estudar a Tua Palavra. Nós estamos com a Tua Palavra aberta e nós o pedimos ao Senhor esta bênção do Espírito Santo para que nós possamos aprender. E ao nós aprendermos, querido Pai, nós queremos viver uma vida de prática e não simplesmente de teoria, de acordo com os ensinamentos da Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós o pedimos estas bênçãos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus queridos, o juiz executivo, Durante a Idade Média, havia uma forte tendência de se retratar Deus como juiz severo e punitivo, Geralmente, dificilmente as pessoas conseguiriam entender sobre um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus que perdoou, um Deus que salva, um Deus que morreu, com o mesmo Deus punitivo, tá? E então aí, durante a Idade Média, havia aí uma forte tendência de se retratar Deus como um juiz severo, punitivo. No presente, a tendência é descrevê-lo como um pai amoroso, permissivo, um Deus que nunca pune os seus filhos. Tá? E ainda hoje, dificilmente se torna fácil, É muito difícil compreender essa harmonização entre amor e justiça, entre um Deus de amor e um Deus de justiça. Então, não é assim fácil, para uma pessoa que conhece a Deus como um Deus de amor, um Deus perdoador, um Deus compassivo, cheio de misericórdia, o mesmo Deus que vai punir. Muito bem, mas a Bíblia vai responder para nós se realmente Deus é esse mesmo Deus que ama, se Ele mesmo vai fazer justiça, tá? E por isso eu quero convidar vocês, meus queridos, nós vamos estudar alguns textos na Bíblia, segundo São Pedro, por exemplo, no capítulo 2, verso 4, até o verso 6, tá? E depois o 3 até o 10 ao verso 13, ok? E aí nós vamos ter aí uma resposta sobre essa indagação, sobre essas perguntas, A Bíblia vai responder para nós se é o mesmo Deus, que morreu, que
tomou a nossa natureza, que veio aqui, viveu conosco, né? Um Deus compassivo, perdoador, o Senhor Jesus, se é esse mesmo Deus que é o Deus que vai fazer justiça. E o porquê, ok? Muito bem, queridos. Alguns pontos aqui que eu queria mencionar junto com vocês, por exemplo, punições. A Bíblia mostra para nós algumas punições no passado que essas representa ou reflete, né, a punição final, tá? Ou a destruição final. Nós temos, por exemplo, a expulsação de Adão no Éden. Tá? A Bíblia diz que Deus criou os nossos primeiros pais, a sua imagem e a sua semelhança, soprou na narina do homem, passou a ser uma alma vivente. Deus tinha um encontro com Adão e Eva todos os dias no Jardim do Éden, né? Aquele Deus Pai de amor que vinha ao encontro dos seus filhos todos os dias. E quando Adão e Eva pecam, tá? Deus expulsa do Jardim do Éden. O mesmo Deus que criou, o mesmo Deus que tinha um encontro com Adão e Eva, expulsou do Éden. Queridos, Deus havia dito para eles que eles não deveriam comer daquela árvore, né, que ele havia dito que eles não comessem, que era do conhecimento do bem e do mal, porque senão eles morreriam. E eles desobedeceu a Deus, quebrou a aliança e acabou ali fazendo totalmente o contrário daquilo que Deus o havia pedido. Ok? Então Deus o expulsou do Jardim do Éden. Só que a expulsação de Deus foi uma demonstração de amor também. Como é que nós podemos entender, queridos, mesmo Deus punindo, mesmo Deus destruindo eternamente o ímpio da face da terra, é uma declaração, uma demonstração do amor de Deus. Pois bem, a lição vem mostrando para nós que é exatamente isso que vai acontecer e é amor também. Tá? Então vamos tentar descobrir tudo isso. Tá? Outro ponto importante, queridos, que a lição mostra para nós é que Deus não é um Deus parcial. Ok? Ou seja, Deus não é como muitos juízes que nós o conhecemos, que ele olha para a cara do indivíduo, né, e muitas vezes, quem sabe por ser amigo do pai, amigo de um parente, amigo, sei lá, alguma coisa parecida, né, e ele acaba então, quem sabe passando a mão, né, no erro, na cabeça de alguém que não deveria de maneira nenhuma ficar impune, né? Mas infelizmente todos nós somos pecadores, somos falhos e isso acontece até entre os juízes também. Só que Deus não é assim, Deus não é parcial. Ele diz: a alma que pecar essa morrerá. Ok? Muito bem. Outro ponto importante também, queridos, é que Deus ele não predestinou, né, alguns para morrer e outros para viver. Deus não predestinou, tá? Deus predestinou a todos para viver. Lembra de João capítulo 3, verso 16? Porque Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou a todos, o mundo inteiro, todo ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus predestinou todos para ser salvos. Agora, por que muitos não vão ser salvos? Se Deus predestinou a todos para ser salvo. Ou seja, Jesus morreu por todos, tá? A salvação é oferecida a todos. O amor de Deus
é para com todos. Agora, só que o mesmo Deus, ele também me deu livre arbítrio de escolha. Se eu quero ou não, eu tenho liberdade para escolher aceitar ou não essa salvação oferecida por Deus. Entende a diferença? Então é exatamente isso. Deus predestinou todos a ser salvos, mas nem todos serão salvos. Por quê? Ela própria escolhe, né, a sua eternidade, aonde ela quer passar a eternidade, se é com Cristo no reino dos céus ou se é na morte eterna. É eu e você que escolhemos, ok? Muito bem, então até aqui nós já entendemos, né, um pouco aí do ensinamento da palavra de Deus. Agora, queridos, por exemplo, Satanás e os demônios foi expulso do céu. Falamos de Adão e Eva, né, que foi expulso do Éden. Os anjos, né, Satanás, quando ainda era Lúcifer, né, e os anjos, ou seja, a terça parte dos anjos, que se tornou demônios, tá, foram expulsos do céu. Por que foram expulsos do céu? Como punição. Exatamente porque eles escolheram assim. Toda oportunidade Deus concedeu para que eles se arrependessem, para que eles, né, se retratassem, né, entendessem exatamente que a forma como eles estavam agindo não estava correto, tá? Mas eles não quiseram, rejeitaram. Qual foi o resultado? Foram expulsos. Nós temos também outro caso na Bíblia, que foi o caso do dilúvio. Deus chegou um momento que ele puniu, mandou um dilúvio, destruiu a todos, com exceção de 8 pessoas, Noé e a sua família. Tá? Então Deus derramou os seus juízos ali. Outro caso também que nós temos na Bíblia, queridos, são as 2 cidades de Sodoma e Gomorra, quando Deus derramou fogo e enxofre sobre as 2 cidades e destruiu, eliminou da face da terra, do planeta Terra. Porque ali o pecado, a imoralidade havia dominado de tal maneira que era insuportável até mesmo para Deus contemplar aquela situação. E Deus precisou derramar os seus juízos. Só, queridos, que todos estes que foram punidos, foi dado muitas oportunidades para que eles pudessem se retratar, arrepender, voltar, consertar. O tempo passou e eles rejeitou a oferta de salvação. Tá? Então tudo isso, queridos, é uma reflexão, tá, da grande punição universal que acontecerá no juízo executivo. Quando Deus terá que executar o pecado, destruir Satanás, destruir a morte, destruir os demônios e destruir o ímpio também, que infelizmente decidiu ser destruído juntamente com Satanás e os seus anjos. Ok? Eu quero ler com vocês aqui, por exemplo, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versos 4 a 6, que diz assim. 2 Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 6, diz assim. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu com correntes de escuridão, reservando-os para o juiz. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, né, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Então, todas essas destruições foram exatamente símbolos, queridos,
daquilo que acontecerá, tá, no juiz executivo, no juiz de Deus que será universal, tá, que é para a destruição total do pecado e do pecador não arrependido. Infelizmente, né, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados irão ser destruídos também. Tá? Aqui no verso 10 do capítulo 3 também diz assim, olha: porém o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, tá? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Mas nós, porém, segundo a sua promessa, a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então aqui o apóstolo São Pedro está deixando muito bem claro, queridos, que Deus não poupou anjos que se rebeliou, Deus não poupou os antediluvianos, Deus não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, tá? E Deus vai destruir, mandando fogo e enxofre, né, para consumir o pecado da face da terra, tá? Diz Pedro que os céus e a terra serão incendiados, serão desfeitas todas as obras que há nela, tá? E então, queridos, o plano, o projeto de Deus é criar um novo céu e uma nova terra, e nós estamos aguardando. E aí Pedro está dizendo que nós que esperamos, se você está esperando, temos que viver uma vida de forma piedosa e santificada. Se nós estamos esperando e aguardando, né, pelo cumprimento dessa promessa de Deus. Então, meus amados, aqui nós podemos ver que Deus ele vai sim derramar os seus juízos, ele vai executar todo o mal que existe em cima da face da terra e o causador do mal, que é Satanás e os seus anjos, seus demônios, tá? Deus vai destruir a morte não vai existir mais, vai ser queimada, tá? Deus vai destruir o pecado e o pecado não vai se levantar pela segunda vez, não vai levantar outra vez, tá? E infelizmente o ímpio também será lançado no fogo de enxofre, porque ele, por livre e espontânea vontade, decidiu que ele não quer servir, andar a Deus, arrepender dos seus pecados, andar com Deus, e nem quer a vida eterna e escolheu a morte eterna. E Deus respeita o direito de todos, tá? E por essa razão, queridos, infelizmente, diz o texto sagrado da Palavra de Deus que uma multidão, né, como a areia do mar que tomou essa decisão, vai ser punido, vai ser destruído quando Cristo Jesus voltar a esta terra pela terceira vez, agora descendo juntamente com os salvos depois do milênio, o término do milênio. Então ele vai descer para executar, tá, todo o mal desta terra, destruir pelo fogo e enxofre, vai acabar. E ele vai criar um novo céu e uma nova terra, diz a Bíblia Sagrada. Tá? Então aqueles que forem executados, tá, aqueles que foram mortos vai ser eterno, não tem mais retorno, nunca mais voltarão, terão a segunda chance, não vão ressuscitar, tá, depois do fogo eterno que ser queimado, para voltar a esta terra. Não será a sua consequência eterna. Tá? Então, como diz o apóstolo Pedro, nós precisamos viver de acordo com os ensinamentos de Deus, esperando e aguardando, né, o cumprimento da promessa de um novo céu e uma nova terra. E desta forma, queridos, viver apressando esse dia, a segunda vinda do Senhor Jesus. Quero desejar a você um ótimo, abençoado dia.
Que Deus esteja contigo, que Deus esteja ajudando você a tomar esta decisão, tá? De estar ao lado de Cristo Jesus, esperando a vinda do Senhor Jesus. Fique com Deus, até logo.